Paz, meus irmãos, com vocês aqui juntos, um grande prazer. Mais uma vez, interagindo com os irmãos aí. Nós temos uma pergunta aqui de um irmão um participante aqui ativo do nosso canal, o irmão Jason Silva. E a pergunta do irmão Jason Silva, eu tenho certeza que você já deve de ter pensado também. Por que Deus não destrói o diabo? Seria tão simples? Essa é a pergunta do Jason. A pastora vai responder. Essa pergunta muita gente faz, né? Porque seria, como você falou, bem mais fácil se quando o anjo se rebelou e se tornou diabo, se Deus tivesse destruído ele ali, teria, na nossa mente humana, a gente pensa assim, teria evitado muita coisa, muito problema, muita tragédia. Mas, veja só, Deus sabe todas as coisas e não podia ser assim. Porque quando o Lúcifer, que era o anjo, né, então, ele começou a se rebelar contra Deus, ele começou a plantar nos anjos a ideia de que se ele fosse o líder, ele seria melhor do que Deus. E que ele, então, queria subir até ao alto céu e assumir o lugar de Deus. E isso foi plantado no coração dos anjos, né, na mente dos anjos. E Deus poderia, no momento que ele se rebelou, ter exterminado, lançado um raio fulminante, como as pessoas falam, e exterminado o agora já diabo? Poderia, claro que poderia. Ele tem poder para isso. Mas por que Deus não fez isso então? Porque na realidade Deus não quer ser adorado por medo, Deus quer ser adorado por amor. E se Deus tivesse exterminado, então, com o diabo naquele momento, e daí com os anjos que seguiram ele, né, que se rebelaram também contra Deus, que hoje são os demônios, se Deus tivesse terminado com eles, destruído eles, os outros anjos, aqueles que não se rebelaram, que hoje são anjos de Deus, continuaram sendo anjos de Deus, provavelmente teriam pensado, sabe que ele tinha razão? Olha, Deus exterminou ele, então Deus é mau, né? Eles poderiam pensar isso. E aí eles estariam servindo a Deus por medo de também serem destruídos. E não é isso que Deus quer. Deus não obriga ninguém a amá-lo, Deus não obriga ninguém a servi-lo. Ele quer ser amado e servido pelo que Ele é, o Deus Todo-Poderoso. Ele quer ser servido com amor. E aí, então, a gente entende isso. Deus não destruiu Satanás, mas Satanás já está condenado. O próprio Satanás sabe que o tempo dele está próximo e que logo ele vai ser lançado no lago de fogo. Ele sabe, ele já está condenado. Deus já deu a sentença final. Satanás não tem chance nenhuma, nada de chance de ser perdoado. Ele já está condenado juntamente com os demônios. Então ele sabe disso. Mas podemos entender assim também. Tá, Deus não destruiu Satanás nesse momento. Mas depois que Deus criou Adão e Eva, então, quando ele tentou Eva e Eva pecou e Adão pecou, Deus não poderia ter destruído o diabo ali também? Poderia, claro que poderia. Mas a mesma coisa. Deus estaria sendo injusto se Deus tivesse destruído Satanás nesse momento que ele tentou o ser humano? Porque se Deus tivesse destruído a Satanás nesse momento, ele teria que destruir também Adão e Eva, porque eles agora tinham pecado, né? Então estavam debaixo do pecado, teriam que ser destruídos também. Mas Deus deu a liberdade, o livre-arbítrio para o ser humano fazer a escolha. Assim como os anjos, se iam servir a Deus por amor ou por medo. Então Deus criou o ser humano para ser amado por ele, não para que o ser humano o sirva por medo. E veja bem, se Deus tivesse destruído o diabo já lá no início, quando ele se tornou o diabo, então
como que Adão e Eva, eles não poderiam ter feito essa escolha, porque daí não existiria o mal. Então, Adão e Eva fizeram essa escolha justamente porque o diabo existia. Porque o mal existia já ali nesse momento que eles foram criados. Então, eles escolheram, vamos continuar servindo a Deus ou vamos virar as costas para Deus. Se Deus tivesse destruído o diabo lá no início, eles não poderiam fazer essa escolha. E aí a raça humana iria servir a Deus apenas por conveniência, porque não tinha conhecido o outro lado. Porque muitos se rebelam contra Deus conscientemente, não querem servir a Deus. E Deus não obriga ninguém a servi-lo. Mas então, Deus não poderia ter destruído o diabo por esse motivo, porque senão os outros anjos iriam dizer que o diabo realmente tinha razão de dizer que Deus era mau e que ele queria assumir o lugar de Deus, e também pelo fato de que Deus estaria sendo injusto, então, conosco hoje, porque Adão e Eva tiveram a oportunidade de ser provados. Então, nós também temos a oportunidade de ser provados, se queremos a Deus ou não. Mas o diabo já está destruído, sim. Podemos ler em Apocalipse 12:10, diz assim, ó: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não somente a besta, como também o falso profeta, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então a condenação de Satanás já está determinada. Ele não tem mais jeito. Ele está condenado, ele está destruído. Só que vai chegar o momento ainda onde Deus vai realizar isso, que vai ser depois então dos eventos finais, né, de tribulação, de milênio, julgamento e trono branco. Aí então o diabo vai ser lançado no lago de fogo para nunca mais incomodar ninguém. Tá aí, gente, excelente pergunta, excelente assunto. E eu convido você, se você tem alguma dúvida, a nos enviar, participar aqui no nosso canal. Esse quadro aqui só pode ser feito com a sua participação. Agradeço a todos os irmãos que têm participado, que são inscritos. Muito obrigado por você que já se inscreveu no nosso canal. Deus abençoe a tua vida. E eu convido você que ainda não é inscrito, ó, clica aqui, Estrela de Davi, conheça o nosso canal, se inscreva. Você vai estar nos ajudando a levar a palavra do Senhor mais além. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz.